E eu servia nesses retiros, né? Eu fiz o primeiro retiro com 11 anos, quer dizer, o único retiro que a gente faz, porque os outros a gente vai servindo. E aí eu fiz esse retiro e depois eu comecei a servir. E naquela época eu tinha uma impressão, eu não sei porquê, mas eu tinha uma impressão de que ela tinha alguma coisa, tipo, de ruim com o pai dela, sabe? Sei lá, era como se ela precisasse de alguma ajuda em relação ao pai dela, não sei porquê. E eu sempre perguntava pra ela, tem alguma coisa, até que ficou chato e ela pegou e falou assim, olha, fique em paz, cara, que se um dia eu quiser falar, eu vou te contar. Só que eu fiquei, tá bom, né? Só que eu não tinha tocado no assunto do pai dela, não. Eu só perguntava se tinha alguma coisa. E aí, teve um dia que eu tava encucada de que eu nunca conseguia ajudar ela e eu fui e conversei com o padre. Eu falei, padre, o que eu posso fazer? A situação é essa e essa. Aí ele falou assim, minha filha, você não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Porque se você fizer isso, você só vai se frustrar. A pessoa não quer ajuda. E foi uma coisa que ele falou e entrou no meu coração. E eu falei, tá bom, aí eu acalmei. Mas enfim, a amizade. A gente foi crescendo na amizade, a ponto de tipo... gente, a gente ficava 3 horas no telefone conversando. E era uma época que não tinha internet, WhatsApp, essas coisas assim. A gente conversava por SMS, que era um bônus que a gente falava, tinha 10 mil SMS, né, no mês. Você falava com a pessoa e gastava horrores de dinheiro. Até então que eu levei vários esporros da minha mãe por causa disso. E a mãe dela também, eu não sei porquê, mas a mãe dela não gostava de mim. Era nítido, gente. As pessoas em volta que tipo, ligava pra ela lá e a mãe dela achava que era eu, falava assim, Júlia, a mãe dela não gosta de você. Não sei por que a mãe dela não gostava de mim, não sei, de verdade, mas tudo bem. Não tem problema, ela tem todo o direito de não gostar de mim, até porque ela não me conhece. E assim, os meus amigos, eles me conhecem, os meus amigos sabem como eu sou como amiga. Então, eu sou intensa, gente. Eu sou uma pessoa eu sou carinhosa, mas eu não demonstro muito carinho, não. Mas eu sou intensa. Quando eu gosto de uma coisa, eu gosto mesmo. E eu faço de tudo pra fazer aquela pessoa feliz, né? E, enfim, mas não vamos ficar fazendo propaganda de mim, não. Eu não gosto de fazer isso, não. Tô contando só pra vocês terem uma noção. Eu acho que a mãe dela devia ter algum tipo de ciúme em relação a isso. Enfim, aí eu ia com ela nas aulas de teatro que ela e as amigas faziam. Então, acabou que eu entrei no grupo de amizade delas. Só que era um grupo que já vinha de muito tempo. Então, eu era simplesmente a novata. Eu não fui implementada ao grupo original. Era só alguém que acompanhava elas. Eu e uma outra amiga que eu tinha que estudava comigo. E tá. Aí a nossa amizade foi crescendo. E eu gostava muito dela. Eu rezava por ela, sabe? Eu queria o melhor pra ela, eu queria que ela fosse feliz. E aí, coisas foram acontecendo que foram me deixando chateada. Ela foi mudando. As influências começaram a mudar. Não sei o que aconteceu na vida dela, eu não entendi o que aconteceu, eu não sei como que aquilo chegou àquilo, até que chegou um ponto que aconteceu uma coisa muito chata entre nós duas. Eu tinha ido até um certo lugar, eu tinha saído da reunião dos jovens, né, dos adolescentes, para servir no retiro. A gente tinha reunião todo sábado. E aí eu fui encontrar com ela e outra amiga, né, que era uma amiga em comum, em um certo local. E lá não era um bom local não, gente. Tipo, para um cristão estar lá não era legal, era um clima pesado, eram pessoas bebendo, eram pessoas fumando, e enfim. E aí eu fui ali com a intenção de, tipo assim, vamos chamar ela para ir embora desse lugar, que, né, não é legal. Aí... fui para esse lugar, sentei, conheci os amigos que estavam lá, conversei, conversa vai, conversa vem. Aconteceram 2 coisas não muito legais, mas uma delas passou rapidinho, porque
quem me conhece sabe que eu não fico chateada por muito tempo. Eu simplesmente, eu tive um desentendimento aqui, daqui a 2 minutos eu já voltei, tô de boa. Eu não gosto de ficar chateada com ninguém, eu não gosto desse sentimento. E aí, aconteceram 2 coisas. Uma, não fiquei chateada, passou rapidinho. E a outra, eu fiquei chateada por um pequeno tempo. Foi um tempo maior que a coisa anterior. E até o meu café tá esfriando, já esfriou. E eu fiquei calada. Fiquei com a cara séria, né? Geralmente eu sou sorridente. Quer dizer, antes, né? Hoje nem tanto, mas antes eu era uma pessoa bem sorridente, bem falante, bem ativa. Hoje em dia, não sei se é pela idade. Olha, muitas águas rolaram embaixo da minha ponte, então não sei. Aí, voltando ao assunto. Eu fiquei em silêncio. Pegamos um ônibus pra ir embora. Fiquei em silêncio quase que a viagem inteira. E quando foi chegando na hora dela ir embora, dela chegar na casa dela, tipo assim, eu descia num ponto e ela descia outros pontos mais à frente. Só que eu não quis deixar ela sozinha. Eu falei, eu vou levar ela em casa. Assim como eu fazia muitas vezes quando a gente estudava, que a gente ia embora juntas. Às vezes ela falava assim, não, me deixe sozinha, que eu tô muito chata. E eu falava, não, eu vou com você, você não tá chata. Impressão sua, é você que tá querendo ficar chata. Eu sempre fazia uma piadinha e tal, e eu levava ela... Eu nunca levei ela em casa, porque eu nunca soube onde ela morava. Mas eu levei ela até a esquina, eu levava ela até a esquina da rua dela. Teve um dia que eu saí da escola 10 horas da manhã, fui chegar em casa 2 da tarde, porque a gente ficou conversando na esquina. A minha mãe quase comeu meu fígado. Ela diz a minha mãe que estava quase chamando a polícia. Pra você ver de como que a gente era, de tanto que a gente conversava. E ela ria muito quando a gente conversava no telefone, porque eu sempre gostei de colocar as pessoas pra cima. Eu sou uma pessoa que, naquela época, então, se me perguntasse o que eu mais gostava, eu respondia de fazer as outras pessoas felizes. E ela ria muito no telefone, e teve um dia que a irmã dela fez um comentário que foi mais humana, menos mula, alguma coisa assim, mais humano, menos mula. Tipo, a risada dela, né? O jeito da risada dela. E, enfim, aconteceram essas 2 coisas, mas eu deixei o meu ponto, levei ela até a rua dela, e ali eu já tinha aquele silêncio, aquela cara fechada. Eu tinha parado, eu simplesmente voltei a sorrir, fazer piadinha e tratar ela bem. Eu acho que isso assustou ela. Tipo assim, caraca, como que virou a chave assim tão rápido, né? Mas quando eu cheguei em casa, gente, que eu fui deitar, eu chorei tanto. Mas eu chorei tanto. Foi tão decepcionante pra mim ter visto aquela cena. Eu não vou falar porque eu não quero expor a pessoa, mesmo que eu não esteja falando o nome da pessoa. Mas eu chorei muito. Eu cheguei, prendi o choro. Eu falei assim, mãe, eu vou dormir, tô cansada. Cheguei no meu quarto, chorei. Eu falei, meu Deus, me ajuda. Eu fiquei muito chateada. Mas aí eu dormi, no outro dia, eu acho, porque eu já não lembro. Eu acho que eu fiquei bem. Porque se eu tivesse ficado mal, eu acho que eu teria lembrado. E aí, o que aconteceu depois disso? A gente continuou com a amizade, né? Até um certo dia que ela brigou com o namorado, eles tinham terminado, e eu não sei por que eu fui meter a minha colher no meio. Foi, gente, um aprendizado. Se um casal briga e separa, deixa eles, não vai dar conselho, porque se você der conselho, você vai ficar com cara de palhaço, porque daqui 2 dias eles vão ficar juntos novamente. E você que deu vários conselhos, e isso, aquilo, fica com cara de tacho. Então foi o aprendizado que eu tive, por favor, vocês também não façam isso. Só ouve. Se a pessoa quer falar, só ouve, não fala nada. Só ouve, tá bom, e como você tá se sentindo? Ah, tá bom, isso, só. Vamos lá. Fui eu conversar com o menino, o ex-namorado dela.
E aí ele me contou a situação e tal, e eu fui tentar ajudar. Gente, sério,